As histórias a seguir concentram-se na vida de Joshu, em chinês, Chaozhong Sun Chen, um dos maiores mestres Zen da dinastia Tang. Elas fornecem exemplos maravilhosos do que existe de melhor no Zen. Os comentários e interpretações oferecidos são mais do que isto. Certamente não são respostas para os problemas que essas histórias representam. Quando Joshu ainda era adolescente, começou o treinamento com o mestre Nansen, 748-834, 36º patriarca do Zen, na sucessão do próprio Buda Shakyamuni, e cujo nome Zen originava-se da montanha sobre a qual ele fundou seu mosteiro. Na coleção de koans, chamada Mumonkan, há um registro de um antigo encontro entre Nansen e Joshu. Certa vez, Joshu perguntou ao mestre Nansen: "O que é o caminho?" Nansen respondeu: "A mente cotidiana é o caminho." "Então devemos dirigir-nos em sua direção ou não?" perguntou Joshu. Disse Nansen: "Se você não procurar dirigir sua vida na sua direção, irá se afastar dele." Joshu depois continuou: "Se não tentarmos, como poderemos saber se ele é o caminho?" Nansen explicou: "O caminho não pertence ao conhecer ou não conhecer. Saber é ilusão. Não saber é não ter discriminação. Se você realmente alcançar o caminho da não dúvida, verá que é como um grande vazio, imenso e sem fronteiras. Como pode haver certo e errado no caminho?" Com essas palavras, Joshu estava iluminado. Nessa época, Joshu era noviço e Nansen já era bem velho. A pergunta de Joshu é realmente a pergunta de todo iniciante: o que é o Zen? Sobre a resposta de Nansen, o sensei Genpo Mercel disse: "Está traduzido. A mente cotidiana é o caminho. Porém, aprendi a preferir chamar de mente natural. Cotidiano dá a impressão de que é aquilo a que estamos comumente acostumados. E com a mente natural, todos nós sabemos que não somos muito naturais. É mais confiável que o caminho seja a mente natural. E mente cotidiana também. Mas o nosso senso comum para compreender a mente normal, não muito normal. Ela é cheia de todos os tipos de vaidades, cobiça, ambição, ciúme, etc. Quando você realmente alcança essa mente normal, não é aquilo a que estamos normalmente acostumados. Mente, aqui, refere-se ao que em japonês chama-se Shin. Não é só a mente no sentido de cérebro, mas é o coração-mente ou espírito. Poder-se-ia se dizer que o coração natural é o caminho. Joshu perguntou se deveria procurar a mente cotidiana. Nansen disse que, procurando-a, se afastaria dela. O problema é que, como o questionamento persistente de Joshu demonstrou, não é suficiente para o principiante simplesmente ouvir isto. Se a vida de alguém é uma confusão, é muito difícil aceitar que esta pessoa já é Buda. Joshu estava procurando o caminho para tornar-se Buda, e diante disso, sua persistência é muito legítima. Entretanto, sua ideia a respeito da iluminação era a única coisa que o estava impedindo de compreendê-la. Do ponto de vista absoluto, Joshu já estava iluminado. Do ponto de vista relativo, não via isto. Nansen disse que o caminho não pertence ao conhecer ou não conhecer. Em outras palavras, ele apenas é. Conhecer é ilusão. Não conhecer é vazio, ignorância. Quando não se tem dúvida a este respeito, existe apenas mente de Buda não nascida. Portanto,
vendo Joshu, teve o Kensho. Mumon, o compilador do Mumonkan, fez o seguinte comentário sobre esta história. Questionado por Joshu, Nansen imediatamente mostra que a telha está se desintegrando, o gelo derretendo. Nenhuma comunicação, seja qual for, é possível. O apego de Joshu às suas ideias e preconceitos caiu, e ele teve uma visão da natureza do não-nascido. Falando sobre isto, disse de si mesmo: eu estava arruinado e sem lar. Mumon continuou: duvido, entretanto, que Joshu tenha atingido o ponto que Nansen atingiu. Ele precisava de mais 30 anos de estudo. Mumon escreveu uma poesia sobre esta história. Centenas de flores na primavera, a lua no outono, uma brisa fria no verão e neve no inverno. Se não existe nenhuma nuvem inútil na sua mente, você está na boa estação. Mais tarde, quando Joshu tinha saído, os monges das agremiações orientais e ocidentais do mosteiro de Nansen começaram a se desentender. Havia, evidentemente, uma certa rivalidade entre eles, e para a finalidade desta história, ela se cristalizou ao redor de um gato. Vendo os monges brigarem sobre a pose do gato, Nansen levantou-o e disse: se vocês puderem dizer uma palavra dentro do Zen, salvarão o gato. Se não, vou dividi-lo em 2. Ninguém pôde falar, e Nansen matou o gato. Naquela noite, quando Joshu voltou, Nansen contou-lhe o que tinha acontecido. Joshu tirou sandália e colocou-a na cabeça e saiu. Se você estivesse aqui, teria salvado o gato, comentou Nansen. Na história anterior, Joshu aprendeu que, quando existe apego às noções de iluminação e ilusão, conhecimento ou não conhecimento, a pessoa já está se afastando do caminho. Esta história ilustra o mesmo princípio, mas desta vez, ao contrário dos monges das salas do Oriente e do Ocidente, Joshu não está em um beco sem saída. Por trás de toda discussão existe o apego ao certo e ao errado, ao bom e ao mal, ao meu e ao teu, e assim por diante. Pela maneira de agir, Nansen estava perguntando aos monges como tais disputas tinham de ser resolvidas. Zenji Dogen disse a respeito desta história: se eu fosse Nansen, diria: se você responder, eu o mato. Se você não responder, eu o mato. Katsuki Sekida, um mestre Zen moderno, disse: se eu fosse um dos monges, diria: não posso responder. Por favor, corte o gato em 2. Ou diria: o mestre sabe como cortar em 2 pedaços, mas não sabe como cortar em 1 pedaço. O Dogen também disse: se eu fosse Nansen e os monges não pudessem achar nenhuma resposta, eu diria: não posso responder, e colocaria o gato no chão. A resposta de Joshu foi colocar suas sandálias na cabeça e sair. É importante compreender que não havia artifício nisto, como teria se, quando feita a mesma pergunta em nosso próprio treinamento, nos limitássemos a copiar Joshu. Ele agiu espontânea e intuitivamente. A respeito desta resposta, Mumon disse: quando a espada é desembainhada, até Nansen implora pela sua vida. Vale a pena refletir sobre um aspecto desta história que às vezes preocupa os recém-chegados. Nansen literalmente matou o gato? Se assim fosse, como pôde fazê-lo se o Zen gira em torno da compaixão? Esta é a beleza do Kuan. Imediatamente, ele induz o leitor a fazer considerações sobre o bem e o mal, certo e errado, e, acima de tudo,
sobre os deveres e não deveres da suposta vida santa. Como se pode dizer a verdade e ainda ser compassivo? A verdade pode ferir. Pegando um gato como tema, o koan confronta o leitor com seu próprio sentimentalismo. Ninguém pode decidir matar um gatinho inofensivo e depois pretender ter compaixão. Entretanto, ao matar o gato, Nansen está mostrando como as vaidades, às quais nos apegamos, nos são caras como um gatinho. Ele está dizendo que, para experimentar o Denkensho, deve-se estar pronto para desistir de tudo. Matar o gato coloca um problema sobre a verdade e a compaixão, que todo discípulo do Zen pode ter de enfrentar pelo menos uma vez na vida. O Zen é primeiro e último a respeito do despertar da compaixão de Nansen. Nesse contexto, esta história extravasa a compaixão de Nansen. Somente quando é usada para racionalizar motivos ocultos, ela pode ser aviltada. Um exemplo interessante de como é possível tal aviltamento encontra-se na novela de Yukio Mishima, The Temple of the Golden Pavilion, na qual o personagem Kajiwata dá uma interpretação particularmente maliciosa a respeito deste koan. Joshu treinou com seu mestre durante quase 4 décadas. Estava perto de 56 anos de idade quando Nansen morreu. Se ele seguiu o costume chinês de ficar no mosteiro, vigiando a sepultura de seu mestre durante alguns anos, devia ter quase 60 anos quando saiu de Monte Nansen. É difícil refletir sobre a maturidade do despertar de Joshu, após tanto tempo com seu mestre. Ele era muito jovem quando encontrou a mente cotidiana em seu caminho. Quanto restou do velho Joshu egocêntrico? Muitos anos depois, perguntaram a Joshu o que ele tinha aprendido com Nansen. Um monge perguntou para Joshu: ouvi dizer que você seguiu Nansen de perto, é verdade? Joshu disse: Shinshou produz um rabanete grande. Katsuzuki Sekida disse: esta foi uma pergunta desagradável. O monge tinha um machado para afiar. Uma resposta inábil bem podia ter provocado algum problema. Shinshou era um distrito perto da cidade de Joshu, famoso por produzir grandes e bonitos rabanetes. O que Joshu quer dizer com esta resposta? Se ele fosse inglês, teria dito: a Inglaterra produziu Shakespeare. Ou se ele fosse americano, a América produziu Lincoln. Em palavras simples, Joshu estava dizendo: tal pai, tal filho, mas não deu ao homem nada para tirar partido. Mesmo depois de 40 anos com Nansen, Joshu não começou logo a ensinar. Primeiro, continuou sua peregrinação, procurando outros mestres para com eles testar seu conhecimento. Naquela época, nem todos os grandes mestres do caminho viviam em mosteiros. Alguns eram eremitas das montanhas. Joshu dirigiu-se ao chalé de um eremita e perguntou: o mestre está? O mestre está? O eremita ergueu seu punho. Joshu disse: a água é muito rasa para ancorar aqui, e foi-se embora. Chegando ao chalé de outro eremita, perguntou novamente: o mestre está? O mestre está? Esse eremita também ergueu o punho. Joshu disse: livre para dar, livre para tomar, livre para matar, livre para salvar, e fez uma profunda reverência. Mumon pergunta a respeito disso. Ambos ergueram os punhos, porque um foi aceito e o outro rejeitado. Diga-me, qual é a dificuldade aqui? Mumon diz que, se alguém pode resolver este problema, poderá compreender que a língua de Joshu não tem osso,
Uma hora ajuda uns, outra hora derruba-os com perfeita liberdade. Em outras palavras, ele compreendeu a essência do Zen completamente. Entretanto, continua Mumon. Os dois eremitas também viram através de Joshu. Se você diz que existe alguma coisa a escolher entre os dois eremitas, você não tem os olhos da compreensão. Se você diz que não existe escolha entre eles, você não tem os olhos da compreensão. Há muitos motivos para erguer o punho contra alguém. Por exemplo, o seguinte pode ser uma analogia com o primeiro encontro de Joshu. Certa vez, havia um grupo de budistas ingleses que foram visitar uma cidade na costa da Inglaterra para tratar de assuntos particulares. Enquanto estavam lá, resolveram fazer uma visita de surpresa a um centro de meditação local. Não conseguindo qualquer resposta, tocando a campainha da porta da frente, já estavam quase indo embora, quando, olhando pela janela iluminada de um corredor, um deles viu os pés de um dos residentes do centro que estava caminhando sobre o carpete da sala, no porão. Logo que viu, bateu na janela do porão para chamar a atenção, e então ouviu-se a pessoa que estava lá dentro gritar: "Cai fora! Estou tentando meditar." O grupo afastou-se. Entretanto, ao perguntar: "O mestre está?", Joshu estava perguntando sobre a mente no sentido da natureza essencial. A mente de Buda está em casa? Os eremitas devem ter achado que era uma pergunta absurda, vista de qualquer ângulo. Não é de surpreender que tenham levantado os punhos. Faz parte da beleza dos conhecimentos de Joshu ter feito tais perguntas e receber a resposta tão livremente. Para o grupo que estava do lado de fora do centro de meditação, a hostilidade vinda de dentro foi muito engraçada, mas também um tanto ofensiva. Após 20 anos vagando, Joshu fundou um mosteiro de treinamento na cidade de Chaozhou, tornando-se conhecido para a posteridade. Tinha quase 84 anos de idade. Como sucessor do Dharma do grande Nansen, sua fama espalhou-se rapidamente, atraindo monges para ele. É como mestre que Joshu é mais lembrado. Embora leal a Nansen, desenvolveu um estilo sutil todo próprio. Uma vez, Leonardo da Vinci disse: "O verdadeiro discípulo supera o mestre." Pode-se certamente dizer a mesma coisa de Joshu. Apesar de já mencionado no primeiro capítulo, vale a pena repetir aqui. Um monge certa vez veio até Joshu na hora do café da manhã e disse: "Acabei de entrar neste mosteiro. Por favor, ensine-me." "Você já tomou seu mingau de arroz?" perguntou Joshu. "Já sim", replicou o monge. "Então, é melhor lavar sua tigela", disse Joshu. Joshu estava dizendo para o monge que o sabor do Zen e o sabor do mingau de arroz é único e o mesmo. Não é que exista qualquer coisa de especial no mingau de arroz. Simplesmente não existe nada de especial no Zen. O caminho do Zen é o caminho da vida cotidiana. Entretanto, do ponto de vista do monge, e de fato Joshu era um jovem, isto é duro de aceitar. É tudo muito instigante para procurar um significado escondido, esotérico. No entanto, Joshu não estava escondendo nada do monge. Mumon disse: "Quando abre a boca, Joshu mostra até a vesícula biliar, exibe o coração e o fígado." Como antes, no caso do próprio Joshu, Mumon estava duvidando da compreensão do monge. Muito me admita se esse monge realmente escutou a verdade. Espero que ele não confunda a sineta com uma jarra. A sineta, usada na sala de meditação Zen, tem formato de jarra ou tigela. Esses objetos podem ser compreensivelmente confundidos um com o outro. Mumon imaginava se o monge tinha realmente visto a verdade pelo que ela é. Embora o monge tivesse acabado de entrar no mosteiro de Joshu,
não era necessariamente um principiante no Zen. Podia ser alguém que tivesse treinado durante anos no Zen, ou em qualquer outra tradição, mas ainda tinha de ver a mente de Buda como sua vida cotidiana. Pode-se imaginar quão satisfeito e desiludido deve ter se sentido, principalmente se pensou ter abandonado tudo para encontrar a verdade. Sem dúvida, seu pedido de ensinamento foi por absoluto fervor. Do contrário, não teria ousado ser tão direto a ponto de interromper a rotina monástica na hora do café da manhã. Entretanto, por trás de seu pedido havia uma pressuposição de que lhe faltava uma compreensão especial. A resposta de Joshu foi até o âmago da sua dificuldade e confrontou-o com a questão: o que você está esperando? Mas Joshu fez isso com muita habilidade, sugerindo ao monge que voltasse imediatamente para a rotina monástica, sua vida cotidiana normal. Evidentemente, o monge não viu de imediato o que Joshu estava pretendendo. Como a maioria de nós, ele não podia abandonar seus conceitos tão facilmente, e foi isso que Mumon percebeu. Além do que, perante o mestre Zen, o monge provavelmente sentiu-se nervoso e pouco à vontade, enquanto queria, ao mesmo tempo, dar uma boa impressão. Em tal situação, as pessoas costumam se sentir lentas e sem resposta. Isto os faz voltar para os padrões de resposta comportamentais que lhes são familiares, e para o mestre é útil para fazer uma avaliação sobre a compreensão real do discípulo. A resposta do monge Sin-Lavei é direta, mas não sugere que ele tenha visto qualquer conexão entre a pergunta de Joshu e seu pedido de ensinamento. Assim sendo, Joshu colocou a questão novamente. Então, é melhor você lavar sua tigela. Talvez o monge ainda estivesse esperando mais, procurando o significado escondido, confundindo a sineta com a jarra. A respeito deste koan, Mumon perguntou: você não sabe que a chama é fogo? Seu arroz cozinhou demais. Da mesma maneira que um monge teve de botar sua mão no fogo muitas vezes no treinamento Zen, cometem-se os mesmos erros várias vezes. Mumon sabia disso. Entretanto, lançou um desafio sem fronteiras. A realização da iluminação e a vida cotidiana são uma coisa só, mas quem está pronto para sentir o seu gosto? Outro monge de Joshu perguntou-lhe qual é o significado da vinda de Bodhidharma para a China. Esta pergunta era muito comum naquela época. Ela significa o que é a essência do Zen. Joshu disse: a árvore do carvalho está no jardim. Já vimos como Vimalakirti e Bodhidharma responderam a mesma pergunta. A beleza da resposta de Joshu é que ela é muito natural. Exceto a vida como ela é, Joshu nada tinha para oferecer a este monge. Naquele momento, a essência do Zen era apenas o carvalho que ficava no jardim do mosteiro. Sem dúvida, havia muitas árvores belas nos jardins do mosteiro, e Joshu deve ter sentado inúmeras vezes contemplando seu esplendor, apreciando cada galho e ramo, mas esta não era a questão aqui. Joshu disse que a essência do budismo é o carvalho no jardim, pela mesma razão que o mestre Zen Umon disse que Buda é um pedaço de excremento seco, porque é verdade. O Zen Jidogen fez ver que, mesmo se até agora você pensou que Buda tem excelentes qualidades como Shakyamuni ou Amitabha, irradia um halo, tem virtude de pregar o Dharma e beneficiar os seres vivos, deve acreditar no seu mestre. Se ele disser que Buda não é nada mais que um sapo ou uma minhoca, jogue fora suas ideias do passado. Entretanto,
Se você procurar excelentes qualidades, um halo ou outras virtudes de Buda em um sapo ou numa minhoca, ainda não reformulou sua mente discriminadora. Entenda apenas que o que você vê agora é Buda. Mumon tinha também avisado para não confundir a sineta com a jarra. O núcleo do problema é a distinção fundamental que todos nós temos, a tendência de fazer entre o espiritual de um lado e o mundano do outro. Existe uma imagem muito sedutora e romântica, presa aos chamados caminhos espirituais. A noção do cósmico, ou superconsciência, é emocionante. Promete uma fuga daquilo que, pelo contrário, parece uma triste e monótona vida. Infelizmente, enquanto pensarmos dessa maneira, nossa ideia de consciência superior continuará sendo nada mais que isso. Somente confrontando a vida como ela é, destemidamente, em toda sua monotonia, miséria, ou o que quer que seja, pode-se chegar a compreender nas palavras do Roshi Yasutani que a existência é um todo inseparável, cada um de nós abraçando o cosmos na sua totalidade. Para alguém que esteja determinado a fugir do caminho cotidiano, esta mensagem é um pouco decepcionante. Entretanto, é para estes que Joshu estava falando. Infelizmente, como Zenji Dogen disse no século XIII, os discípulos hoje, entretanto, ainda se apegam às suas próprias mentes discriminadoras. Seu pensamento baseia-se nos seus pontos de vista de que Buda deve ser tal e tal. Se o que o mestre diz para eles vai contra suas ideias, dizem que Buda não pode ser daquela maneira. Tomando tal atitude, vagando aqui e ali, em ilusão, procurando o que estivesse de acordo com seus próprios preconceitos. Poucos deles chegaram a fazer algum progresso de qualquer espécie no caminho de Buda. Os mestres modernos do Zen atual lhe dirão que não é diferente hoje em dia. Provavelmente, o leitor agora já esteja formando uma ideia a respeito da importância do mestre no treinamento Zen. Poucas pessoas se esforçarão para ultrapassar o ponto até onde sentem ser suficiente chegar, e somente através de treinamento, sob a orientação de um mestre, se sentirão compelidas a dar o salto para além da mente discriminadora e, na realidade, tornarem-se verdadeiras seguidoras realizadas do caminho do Zen. O Sensei Genpo Mercel viveu completamente só e praticou a meditação durante 1 ano, antes de começar a treinar sob a orientação de seu mestre, o Roshi Taizan Maezumi. Ele disse que, para ele, uma das coisas mais difíceis de chegar a um acordo era quanto à maneira de ser de Roshi Maezumi. Eu tinha algumas ideias sobre como um mestre iluminado deveria comportar-se, e não sei por que ele simplesmente se recusava a ser assim. De fato, parecia que se recusava de propósito. Nossas expectativas a respeito do mestre terão reflexos sobre a nossa expectativa sobre a iluminação. Um monge disse para Joshu: a ponte de pedra de Joshu está muito famosa, mas vindo aqui eu vejo um conjunto de pedras soltas. Apesar de famosa em toda a China, a ponte de pedra na cidade de Chaozhou era apenas um conjunto de pedras soltas. Porém, o que o monge estava insinuando era que o mestre Zen Joshu é famoso, mas vindo aqui para conhecê-lo, veja apenas um monge de aparência insignificante. Joshu replicou: você vê apenas pedras soltas, não vê a ponte de pedra. O que é a ponte de pedra? Perguntou o monge. Ela deixa que os burros e os cavalos atravessem de um lado para o outro, disse Joshu. Aparentemente, Joshu não parecia ser um grande mestre, e o monge não estava impressionado. Ele queria saber quem era aquele velho
e o que ele tinha para ensinar. Parecia que Joshu não tinha feito nenhuma tentativa para mostrar qualquer conhecimento do Zen. Sua resposta era quase banal. Ele mostrou com que facilidade poderia trazer grandes expectativas de volta para a Terra. Em outra ocasião, um monge entrou na sala de Joshu para um zazen, uma entrevista particular, e encontrou sentado com a cabeça coberta pelo manto. Surpreso, o monge retirou-se da sala. Talvez o monge esperasse ver o mestre sentado, com as costas eretas, alerta e cheio de energia, os olhos fitando atentamente a porta, pronto para trespassar o monge com o olhar. Em vez disso, Joshu parecia meio adormecido e provavelmente tremendo de frio enquanto se encolhia debaixo do hábito. Vendo aquele velho encurvado, inclinado perante ele, é muito provável que o monge tenha achado melhor não perturbar o pobre velhinho. Irmão, disse Joshu, não diga que não recebi seu sanzen. O mestre Zen, Nyogen Senzaki, 1876-1958, disse a respeito desse encontro. Provavelmente era um fim de tarde fria, e Chanchou cobriu a cabeça com seu manto pesado de remendos e costuras. Uma vez que o monge não tinha o direito de entrar na sala do mestre para outra coisa que não fosse para o Zen, porque hesitou e retirou-se. Fugai disse: o monge era um camarada burro, pensando que o mestre dormia distraído como qualquer outra pessoa. Mas mesmo dormindo, o tigre tem uma vibração muito forte em torno de si. O monge era como uma pessoa que passa por uma mina de diamantes com as mãos vazias. Veja a inteligência e a amabilidade de Chao Chou quando diz: irmão, não diga que não recebi seu zanzen. O monge deveria ter feito uma reverência e recebido o Dharma naquele momento, e uma pena que fosse cego e surdo. A principal função do mestre é acordar o discípulo para a realização. Talvez o exemplo mais famoso de toda a Idade de Ouro do Zen chinês esteja contido nesta última história da vida de Joshu. Um monge perguntou para Joshu: o cachorro tem a natureza de Buda? Joshu respondeu: Mu. Dentre as muitas centenas de koans, procedentes de fontes chinesas e japonesas, talvez somente o som de uma única mão batendo palmas, de Hakuin, seja mais conhecido do que este. Mumon chamou o Mu de Joshu de porta sem porta do Zen. Se você passar por ela, não só verá Joshu face a face, mas irá de mãos dadas com os sucessivos patriarcas, emaranhando as suas sobrancelhas com as deles, vendo com os mesmos olhos, ouvindo com os mesmos ouvidos. Não é uma perspectiva deliciosa? Você não gostaria de ultrapassar essa barreira? Gerações de estagiários do Zen dedicam-se a trabalhar no Mu de Joshu. Em geral, é o primeiro koan que o discípulo recebe, e solucioná-lo para convencer o mestre tem um efeito fundamental sobre a atitude do discípulo perante a vida daí em diante. Assim sendo, de que trata este koan? Katsuki Sekida destacou 4 tipos de situações nas quais qualquer pergunta direta sobre o Zen pode ser feita. 1. Um principiante pergunta num tom muito sério qual é o princípio fundamental do budismo. 2. Um discípulo alcançou uma compreensão avançada e demonstra fazendo uma pergunta ao seu mestre. 3. O combate do Dharma, quando um praticante do Zen questiona outro para testar seu conhecimento. 4. Como um meio de troca íntima entre o mestre e um discípulo mais antigo. Tendo em vista a finalidade deste livro, vimos em geral adotando a perspectiva do principiante quando faz uma séria pergunta a respeito dos princípios fundamentais.
No caso do Mu de Joshu, é importante imaginar o monge como a si mesmo. No Sutra Ativantansaka, lemos que, ao realizar a iluminação, Buda disse: todas as coisas vivas são Budas, dotadas de sabedoria e virtude. Ao perguntar se o cachorro tem a natureza de Buda, o monge não estava procurando meramente satisfazer sua curiosidade sobre um determinado ponto da doutrina. Sua pergunta realmente era: se, como você diz, e como os sutras dizem, todos os seres têm a natureza de Buda, como não posso vê-las? Sem dúvida, era a mesma de alguém que estava ouvindo falar da natureza de Buda pela primeira vez. Vale a pena perguntar a si próprio como Joshu deveria tê-lo ajudado. Por exemplo, o monge teria sido um tanto mais sábio se Joshu tivesse dito sim? Joshu não estava preocupado em simplesmente concordar ou discordar da teoria. Ele queria que o monge visse a verdade por ele mesmo. Mu é, em realidade, a interpretação japonesa da resposta de Joshu. Em chinês, seu estado de espírito aparece mais claramente. U significa não ou nem, mas Joshu estava perguntando para o monge onde a natureza de Buda tem de ser encontrada no cachorro, se não na grande perfeição de sua cachorrice. O que o monge estava procurando e não podia encontrar era sua própria percepção da natureza de Buda. Ele não podia encontrá-la porque não existe nada capaz de corresponder a ela. A beleza da resposta de Joshu era poder ilustrar a natureza de Buda de um cachorro e penetrar no pensamento ilusório do monge com aquela única palavra. Momon disse: o cachorro, a natureza de Buda, o pronunciamento perfeito e acabado. Antes de você dizer ele tem ou não tem, você cai morto imediatamente. De acordo com a tradição, Joshu continuou a ensinar até morrer com a idade de 119 anos. Nyogen Senzaki disse a respeito dele: o zen dele era maduro e suave como um vinho envelhecido. Ele não usava nem o bastão, nem a voz áspera de outros mestres, mas as poucas palavras que proferia transbordavam junto com o zen.